Rodrigo Ramos, meu parceiro, olha só. Vamos aqui para a próxima pauta, porque Luciano Juba, ele está na lista, Rodrigão. Está na lista de pré-selecionados para a seleção brasileira, meu parceiro. Eu vou colocar aqui o porquê que ele está na pré-lista e o porquê que eu defendo que ele tem que ir para a Copa do Mundo. Olha aqui, isso está na tela agora. Luciano Juba é o lateral dos times da Série A com mais participações em gols desde 2025. Foram 83 jogos, 74 como titular. Isso já prova que ele é um jogador fisicamente se machuca muito pouco. 15 gols marcados, 10 assistências, 25 participações em gols, 88% de acerto no passe, 19 grandes chances criadas, 137 passes decisivos, 35% de acerto em cruzamentos, 351 bolas recuperadas e a nota do soft-score 7,19. E olha o campo, o mapa de calor dele. Olha o mapa de calor dele. Esse cara não ir para a Copa do Mundo, o Rodrigo Ramos, é um absurdo. É um absurdo. Grande jogador, né, Jonas? E, sinceramente, se você olhar a seleção brasileira, você vê que tem muitos jogadores ali que não estão no nível do nosso lateral, cara. Não tá mesmo, desculpa. O Juba, além de lateral, ele pode te dar opções de jogar em outros locais. A gente não botou ele de 10 aqui agora? A gente não botou em duas posições, de 10 e de ponta? Sim. Ele te dá essa opção. E isso é muito importante para qualquer técnico. E se a gente olhar os laterais, tipo Douglas Santos e Alexandro, cara. Douglas Santos e Alexandro. Alexandro já com a idade avançadíssima. Um moleque com a saúde lá em cima. Então, não tem o que se discutir. Tá na pré-lista é o mínimo. É o mínimo. Estar na seleção é o correto. Esse moleque entrega um futebol maravilhoso, cara. Esse moleque tá levando o Bahia hoje nas costas. É o artilheiro do Bahia, João. Artilheiro do Bahia. Então, esse moleque, o Juba, merece ir para a seleção. Então, se caso não aconteça, tem que ser uma lista plausível. E, pô, sinceramente, eu não vejo ninguém jogando futebol que o Luciano Juba vem jogando. A única coisa que eu não gosto dele, tá? Vou ser bem sincero. Eu acho que ele não é um bom batedor de pênalti. Ele é muito previsível batendo pênalti. Ele dá o canto. Ele dá o canto. Eu peço desculpa, tá, galera? Não fica chateado comigo, não. Mas se vocês verem, normalmente o goleiro vai na bola que ele bate. Essa é a última que ele fez o gol. Ele bateu forte. Mas não, o pênalti que ele perdeu, Rodrigo, contra o Remo, ele deu todo o canto. Ele dá o canto. Ele dá o canto. E é sempre o canto do pé, né? Sempre o canto direito lá do goleiro. Ele dá a batida de, como diz, né? A batida de segurança, né? É a batida de segurança. Só que deixa muito claro. E o goleiro, a tendência é que quando o goleiro tem essa percepção que aonde ele vai bater, o goleiro sai antes. E quando sai antes, se bater mal, o goleiro pega. Cara, e assim, eu também acho que ele, nesse último, ele precisa melhorar um pouco também na marcação, tá? Não, alguma coisa aconteceu nessa última convocação dele, que ele foi o único jogador, Rodrigo, dessa leva de jogadores selecionados pelo Ancelotti que não foram utilizados, que sequer entrou em campo. Ele e, se não me engano, o goleiro, acho que foi o Hugo Souza. Teve algum goleiro que não entrou, acho que foi o Hugo Souza. Então, assim, mas mesmo ele com essas deficiências, ele é melhor do que os laterais que estão sendo convocados para a Copa. Eu vou colocar aqui na tela, Rodrigo, se você me permitir, a lista. Essa é a lista, a pré-lista de jogadores que estão prestes a ir para a Copa do Mundo, né? Atacantes: Vinícius Júnior, Neymar, Endrick, Rafinha, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli e João Pedro. Estevão, praticamente fora, né? Ryan, Antony, Igor, Thiago, Pedro, Richarlison, Igor Jesus e Caio Jorge, tá? Meio campo: Casimiro, que falou merda, né? Casimiro com a boca fechada, um craque. Bruno Guimarães, Fabinho, Andrei Santos, Danilo do Botafogo e Lucas Paquetá do Flamengo. Gabriel Sara, João Gomes, Andréas, Joelinton, Gerson e Matheus Pereira. E me surpreendeu, o Gerson tá na lista, tá? Defensores: Marquinhos, Thiago Silva, Gabriel Magalhães, Bremer, Léo Pereira e Banhas, Alexandro, que é o zagueiro, né? Fabrício Bruno, Beraldo, Vitor Reis e Murilo, Wesley, Danilo do Flamengo, Paulo Henrique do Vasco, Vitinho do Botafogo e o Alexandro do Flamengo, Douglas Santos do Zenit. Aí vem Luciano Juba e Caio Henrique, o Caio e o Carlos Augusto. Irmão, Kaique. Olha só, Kaique, né? Kaique, Caio Henrique, Douglas Santos e Alexandro, eles não estão jogando
bolhufas a mais, estão jogando nada. Os números do Luciano Juba perante esses jogadores, ô Rodrigão, são exorbitantes. Tipo assim, o Alexandro na temporada deu 2 assistências e fez um gol. O Douglas Santos, ele não deu nenhuma assistência e não fez nenhum gol. O Juba é o artilheiro do Bahia dentro de um campeonato brasileiro. Então, ou aconteceu algo muito grave que o Ancelotti descobriu quando ele foi convocado, ou ele treinou muito mal, ele errou tudo e sentiu o fato de estar em uma seleção brasileira e o Ancelotti acabou falando, caramba, né? Ou se não, irmão, é algum tipo de preconceito porque ele está no Nordeste, não tem outra explicação. Os números do Bahia, os números do Juba pelo Bahia são assustadores. E nenhum desses jogadores que estão disputando a vaga com ele tem números sequer compatíveis. Estão muito longe do que o Luciano Juba ou o Rodrigo Ramos. Não tem comparação, não. Eu vejo o Juba jogar e não consigo olhar outro jogador que possa falar assim para mim. Esse aqui realmente tá melhor. O Alexandre é experiência. Eu acho que o Ancelotti ele se apega muito a isso. A questão de ter jogadores experientes no seu plantel para poder passar uma certa tranquilidade em alguns momentos do jogo. O Alexandro, normalmente em jogos mais pegados, ele consegue trazer essa tranquilidade no time do Flamengo, mas é um cara que não projeta todo o jogo jogar. O Juba consegue. O Juba consegue. E quando a gente olha ali a lista, cara, tem jogadores ali, né? Como Gerson, que tá na lista só por estar. Também perdeu ali o punch, né? E, cara, sinceramente, não tem o que se discutir. Talvez aconteça o seguinte. Talvez a forma do Ancelotti jogar é uma forma que goste de laterais que marquem bem. E isso, vou dar um exemplo, por que eu tô falando isso? O Alexandre, ele marca muito forte. Ele gosta desse tipo de jogadores. E o Luciano Juba tem essa dificuldade na marcação. Se eu pudesse citar os 2 problemas do Luciano Juba, é a marcação, né? E também, além da marcação, a questão da batida do pênalti, que isso aí não interessa na seleção brasileira, assim, não interessa entre aspas, porque tem outras pessoas aí que são titulares aí que bateriam o pênalti. Mas talvez o Ancelotti tenha um pouquinho de repulsa pelo Juba na questão da marcação. Né? Um técnico italiano, é um técnico que gosta de marcação forte, e talvez o Juba tenha demonstrado nos treinos que tinha essa dificuldade na marcação, e fora também, Jonas, que no treinamento, talvez ele mostre, né, um certo nervosismo. Né? A gente tá falando de um jogador que joga aqui no Brasil, depois chega lá, vê aqueles caras ali que a gente vê só pela televisão, talvez. E eu digo mais, Rodrigo, eu acho que o Juba o primeiro grande clube da carreira dele é o Bahia, cara. Antes foi só clube pequeno, inclusive o Sport, que para mim é um time pequeno. Né? Pode concluir, Rodrigo, por perdão. Não, é isso, é nesse sentido, assim, que eu acho que o que pode ter pego ali o Ancelotti para não levar o Luciano Juba, que pode acontecer, é a questão da marcação, que realmente, cara, ele tem uma dificuldade na marcação, e se ele melhorasse isso aí, ele seria um jogador mais completo.